O governo Lula cortou milhões da saúde e da educação. Você deve ter visto essa matéria nos últimos dias. Essa notícia está em todos os lugares e é verdade. São mais de 400 milhões na saúde e 300 na educação, dá menos de 1% do orçamento total e do dia para a noite ele virou o inimigo do ensino no Brasil. A direita, pela primeira vez na história, está preocupada com a educação. Mais uma conquista do governo Lula. Outros bloqueios já aconteceram esse ano. Não estou falando de nada inédito. Outras pastas foram prejudicadas e não dava para ser diferente. Eu sou contra o bloqueio e, ao mesmo tempo, entendo que é uma situação impossível. Não é só desrespeitar o teto, fingir que ele não existe e distribuir a verba do mesmo jeito? É o que a oposição deseja. Exatamente. Se desrespeitar o teto, incorre em crime de responsabilidade, Lei 1079, que prevê o processo de impeachment. A alternativa é o arcabouço fiscal, que foi aprovado no Senado, está em revisão na Câmara e deve passar até o final do ano, proposta desse governo para revogação do teto. Uma simples consulta no portal da transparência prova que a gente não está errado em apoiar o Lula. No último ano, a educação tinha 159 bilhões. Agora, com Lula e com o bloqueio, isso foi para 184, um aumento de 25 bilhões. A saúde era 160, foi para 184, mesmo com o bloqueio, aumento de 24 bilhões. E eu não acho que a gente tem que ouvir a opinião de bolsonarista, considerar qualquer pensamento dele sobre saúde. Depois da pandemia, o pessoal que morreu e todo aquele descaso, eles deveriam ter vergonha de citar o assunto. Essa turma apoiou o teto de gastos, votou a favor lá no governo Temer e agora está reclamando que o Lula está seguindo os limites para não tomar impeachment. Também tem um pouco de amnésia envolvido. No último ano, Bolsonaro, para gastar mais dinheiro público com a campanha, cortou 1 bilhão e 600 milhões na saúde, 4 vezes esse bloqueio. 60% dos recursos da farmácia popular, 98% do Minha Casa Minha Vida, 90% do combate à violência doméstica, o Disque Denúncia deixou de existir, teve risco de operação por falta de verba, 96% da educação infantil e 97,5% para a construção de estruturas de ensino, escolas e creches. Eu vi muito bolsonarista falando que ia votar no mito pelo futuro dos filhos. E essa turma é enganada porque gosta. Parece que gosta. O Pix do mito, Teleton, acumulou 17 milhões para ele pagar processo e multa, que agora estão investidos no CDB rendendo aí 5 mil por dia, 150 mil ao mês. Apareceram Pix para parentes do Bolsonaro de acordo com o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Parece que a Michelle ficou com 60 mil, outro parente 30 mil. A boiada não gostou e foi reclamar. Eu dei meu dinheiro para esses processos e multas e você está distribuindo para a família? Ele respondeu, não, na verdade, esses Pix aí apareceram. Os meus parentes ganharam na loteria nas últimas semanas. Aí alguém pode questionar, não é possível, eles são feitos de tontos nesse nível, não existe. Pessoal, no começo desse ano acreditaram numa invasão alienígena que estava esperando o exército para tomar o poder através de uma intervenção federal. E acreditando nisso, eles se reuniram, levantaram o celular para um ponto específico no céu e fizeram sinais de luzes. E esperaram por horas, achando que seriam respondidos. No final do dia, o corte do orçamento que o Lula agora vai acabar com a saúde e educação do Brasil não dá 1% do total e ainda subiu 24 bilhões numa área em relação ao ano passado e 25 bilhões em outra. A gente tem 50 bilhões a mais para saúde e educação se comparado ao último ano, mesmo com todos esses bloqueios para seguir o teto e não tomar um impeachment. Volto a repetir, a gente deve ignorar quando um bolsonarista fala de saúde. Depois do que aconteceu, a gente deve ignorar só.